Eu não sei se você sabe disso, mas os stories são o formato mais consumido no Instagram. É o formato que as pessoas mais assistem e também é o que as pessoas têm mais dificuldade de fazer. Mas isso não vai ser mais problema para você, porque você está prestes a descobrir 5 estratégias que eu utilizo nos meus stories e que vão bombar as views no seu Instagram jurídico. Muito prazer, eu sou Poliana Araújo, sou formada em Direito, Social Media e especialista em Marketing Jurídico no Instagram. Nesse canal você aprende como criar conteúdo para prospectar clientes. Então, se esse é o seu objetivo, já clica aqui no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Eu já notei que algumas pessoas que chegam no meu Instagram reclamando das views dos stories, falando que, poxa, o alcance está muito baixo. Normalmente tem a crença, acreditam que para você aumentar as visualizações, você vai ter que fazer tráfego pago, vai ter que mostrar a sua vida pessoal, ou então que vai ter que encher de hashtags sem nenhum sentido, né? Por exemplo, você prefere sorvete ou chocolate, praia ou campo? E não é nada disso. O segredo está em você conseguir chamar a atenção do seguidor, chamar a atenção de quem está ali te assistindo e prender essa atenção, fazer com que a pessoa fique ali te acompanhando. Porque quando o story tá chato, pessoal, isso acontece com vocês também, eu tenho certeza. Você tá ali assistindo a story de alguém e tá aquele conteúdo ruim. Sinceramente tá ruim, você não tá curtindo muito. O que você faz? Só passa aqui o dedo e passa pro próximo story. Ninguém tem paciência de assistir um story que tá chato, que não tá interessante. Seu cliente, seu seguidor é a mesma coisa. É por isso que as 5 estratégias que eu vou trazer para vocês são justamente focadas nisso, em chamar e prender a atenção de quem tá ali assistindo seus stories. E bora então para a primeira estratégia. A primeira delas começa em você acertar no tema. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu sei que é um tapa na cara, mas é verdade, eu preciso ser sincera com você. Muitas vezes o problema tá no seu conteúdo. Sim, o seu conteúdo às vezes tá chato, tá ruim, não tá interessante para o seu cliente. E vamos começar desconstruindo uma ideia muito difundida no marketing de que stories servem só para mostrar a sua rotina. Olha, desculpa a sinceridade, mas você não é uma famosa. A sua rotina não é tão interessante. As pessoas não querem saber que você foi no supermercado comprar fruta. Tudo bem mostrar a sua rotina, ela é importante, eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo, mas stories não são só rotina, tá certo? Cuidado para não exagerar, ficar só mostrando rotina, porque isso pode acabar deixando seu seguidor entediado. É muito comum que alguns advogados, na hora de fazer um conteúdo informativo, seja nos stories ou até mesmo no feed, começa a falar ali do conceito, dos fundamentos, da importância de tal instituto jurídico. Seu cliente não quer saber disso. Preciso ser sincera com você, seu cliente não quer saber disso. Ele não quer saber sobre como foi a evolução da Seguridade Social no Brasil. Ele quer saber o que fazer quando o INSS negar o pedido dele. Ninguém quer saber o conceito de hora extra. As pessoas querem saber se a hora extra pode ser paga com folga. Então, primeiro ponto, identifica ali o que o seu cliente quer saber. Quais são as dúvidas que ele tem sobre esse tema. Não é sobre o que você quer falar, é sobre o que o seu cliente quer saber. Quando você acerta no tema e está ali tratando de um assunto que o seu cliente quer saber, um assunto que é de interesse dele, a pessoa já presta atenção. Afinal, você está falando de alguma coisa que é importante para ela. Segunda estratégia, agora que você já acertou no tema, é hora de apresentar esse conteúdo de uma maneira interessante. Isso aqui é super importante. Se você está falando de um assunto que é de interesse do seu público, mas de uma forma chata, também fica difícil. Por isso que antes de chegar e dar o conteúdo, você precisa despertar o interesse, preparar o terreno ali para que a pessoa queira saber daquele conteúdo. Você pode tomar como base o que eu fiz aqui nesse vídeo, ao invés de já chegar logo no começo do vídeo, já chegar e falar as 5 estratégias. Olha, primeiro, acerta no tema, segunda, prende atenção. Não. Note que eu despertei o interesse antes. Eu comecei esse vídeo falando que os stories são o formato mais consumido, que é o que as pessoas mais têm dificuldade, que as estratégias que eu usei aqui foram comprovadas no meu perfil, que realmente dão resultado. Então tudo isso já vai despertando o seu interesse. Você fica cada vez mais ansioso, ainda mais querendo aquele conteúdo. Então faça isso no seu conteúdo jurídico. Eu vou te mostrar um exemplo prático para ficar mais fácil de você visualizar. Vamos supor que você advoga para empresas e você quer fazer um conteúdo sobre contratos, você sabe que é um ponto importante para a sua audiência, e você vai falar sobre o perigo de usar modelo de contrato do Google, uma coisa que muitos empresários fazem, muitas pessoas ali que fazem contratos no dia a dia usam modelos do Google e você quer conscientizar as pessoas sobre isso. Só que ao invés de já chegar logo de cara falando isso, você pode despertar o interesse, mostrar o interesse, introduzir aquele assunto. Por exemplo, fazendo enquetes. Você pode começar com uma enquete assim: você costuma assinar muitos contratos ali na sua empresa, ali no seu dia a dia? Pois a próxima enquete: você já teve medo de ser passado para trás em alguma vez? Alguma vez estava assinando um contrato? Aí você passa para o próximo story.
Se eu te contar que essa preocupação tem fundamento, viu? Porque um contrato mal feito ou um contrato feito de uma maneira que não atende os seus interesses pode te fazer perder dinheiro e pode prejudicar a sua empresa. E é por isso que é tão importante que você evite usar modelos prontos da internet e tenha um advogado te auxiliando. Para esse advogado ver ali quais são as peculiaridades do seu caso, qual contrato é mais adequado para o seu caso. Note que nesse exemplo, primeiro você mostra para o seguidor a importância daquele assunto ali, introduzindo, despertando o interesse dele, para então dar o conteúdo. Então na hora que você chega com o conteúdo jurídico, a pessoa já está muito interessada, já está ansiosa por saber a resposta daquilo, por saber a conclusão daquele assunto. E aqui, ó, sinceramente, eu e você, essa é uma estratégia muito poderosa que você não vê muita gente do marketing falando. Me conta aqui nos comentários o que você achou dela, fez sentido para você? Terceira estratégia, use a sua rotina como gancho para iniciar um conteúdo. E eu sei que você está pensando, poxa, Poliana, você tinha acabado de falar que não é para ficar mostrando rotina. Mas calma, não é bem assim, não é para você ficar só mostrando rotina. É importante também trazer um conteúdo informativo. E a grande sacada aqui é você usar ali um momento da sua rotina para criar um contexto. Vou explicar para você. Vamos supor que eu estou aqui fazendo uma inicial de alimentos. Estou aqui, ó, meu computador inclusive está aqui na frente enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos supor que eu estou aqui, ó, fazendo aqui a minha inicial. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu celular, tirar uma foto aqui da mesa e tal, sempre ocultando o nome de cliente ou qualquer dado nesse sentido, tá? Vamos se preocupar com isso. Tirando aqui uma foto e comento com o pessoal. Eu tô aqui no escritório fazendo essa petição e eu lembrei de comentar uma coisa com vocês, que é uma dúvida que muita gente tem. Tem como cobrar a pensão do pai que é desempregado? Do pai que está sem emprego? Você traz ali um conteúdo informativo. Então você usa a sua rotina para criar um contexto, para usá-la de gancho para explicar alguma coisa. Essa estratégia é muito boa por dois motivos. Primeiro que você cria ali um contexto, então você deixa as pessoas mais interessadas, porque o pessoal no Instagram ama ver a sua rotina. Por mais que você ache que a sua rotina é boba, nossa, mas minha rotina não tem nada demais. Eu fico aqui no meu home office, eu fico lá no escritório, não tem aquela vida de artista. Mas mesmo essa vida mais comum, que a gente tem essa rotina mais comum que você tem ali no escritório, os clientes se interessam por isso, eles querem saber um pouco mais. Então quando você mostra, você já chama um pouquinho a atenção das pessoas que estão ali e principalmente o ponto mais importante de você mostrar a sua rotina. Quando você está mostrando ali um pouco dos seus bastidores, você vai mostrando para as pessoas que você tem experiência na área, que você está ali atuando, que você está sempre aperfeiçoando, sempre ali estudando. Isso tudo é muito importante para fortalecer a percepção de autoridade, fortalecer ali a imagem que as pessoas têm de você, de bom profissional, de profissional competente, responsável. Então, sempre que você estiver fazendo alguma coisa ali no escritório e você pensa, poxa, esse assunto aqui eu poderia trazer um conteúdo ali nos stories, faz isso. Mostra um momento ali da sua rotina e emenda com um conteúdo informativo. E bora então para a quarta estratégia, essa daqui é muito boa, é você usar e abusar dos recursos interativos, mas com cuidado. Calma, não é bem assim não. Eu sei que talvez você já tenha ouvido aqui no YouTube e no Instagram, e, enfim, diversos outros lugares, que fazer enquete ajuda a aumentar as visualizações. Então tem muita gente que começa ali uma sequência de stories, coloca umas enquetes meio nada a ver. Umas enquetes tipo, você prefere praia ou campo? Azul ou vermelho? Isso ou aquilo. Que não tem muito contexto ali com a história. Às vezes o pessoal até engaja, até vota naquilo, mas não tem motivo, não tem razão, não tem estratégia por trás, aquilo não vai ser útil de nenhuma maneira para a sua prospecção. Então, realmente, usar enquetes, usar caixinhas, todos os recursos interativos ali, opções que você tem para o usuário, né, para o seu seguidor interagir com o seu story, é uma boa. Por uma questão de algoritmo. Quando uma pessoa ela vota numa enquete ali nos seus stories, ela tá mostrando pro algoritmo que, olha, eu tô gostando desse conteúdo, tô gostando tanto que eu tô interagindo, eu não tô só assistindo, eu tô clicando na enquete. E o algoritmo, na hora que vê que as pessoas estão interagindo, que elas estão gostando ali dos seus stories, ele passa a entregar para mais pessoas, porque o algoritmo ele sempre parte desse raciocínio. Quanto mais interações um conteúdo tem, significa que as pessoas estão gostando, porque elas estão interagindo. E se elas estão gostando, outras pessoas também podem gostar. Então, ele aumenta o alcance, entregando para mais pessoas. Então, as enquetes, caixinhas, todos os recursos interativos são excelentes por isso. Só que você precisa ter um contexto. Por quê? Quando você simplesmente solta ali umas enquetes aleatórias, muita gente até responde, mas a maioria às vezes nem responde, acha aquilo tosco. Só que, quando você está falando sobre um assunto, você trouxe ali um contexto, colocou uma pergunta ali, uma enquete que tem a ver com o assunto, a pessoa tende a responder. Aquele exemplo do item anterior, estou no escritório fazendo uma inicial de alimentos, vim aqui trazer um conteúdo para vocês. Você poderia até fazer uma enquete no sentido, mostra ali, você está fazendo tal coisa. Daí você pergunta, como que tá a sua tarde? Sua tarde está corrida, está no trabalho ou está descansando? Como que tá? Depois, quando você está explicando o assunto, você pode até perguntar, e você tinha essa dúvida? O que você acha? O pai desempregado precisa pagar a pensão? Sim ou não?
você vai ali colocando enquetes que tem a ver com o contexto ali do que você está falando. Nunca soltar enquetes ou caixinhas ali sem contexto. Do nada você abre uma caixinha, do nada você abre ali nos stories e fala assim, me faça uma pergunta. O seguidor vai olhar e fala assim, como assim me faça uma pergunta? Mas se você já tá ali falando de alguma coisa, por exemplo, você chega nos stories e fala, olha, chegou o final de semana, pessoal, hoje domingo à tarde, eu vou descansar. Tava até aqui pensando qual filme que eu vou assistir. Fala pra vocês que eu já vi tudo quanto é coisa que tem aqui na Netflix, até um pouco sem ideia. Vocês não me ajudam? Eu vou abrir aqui uma caixinha, você não me conta aqui qual o último filme que você assistiu que você gostou? Esse é um conteúdo que, tudo bem, ele não é informativo, ele é um conteúdo que tem o objetivo de gerar conexão, mas você trouxe um contexto. Na hora que você abre a caixinha, a pessoa já tá mais propensa a comentar, porque, poxa, teve todo um contexto antes. Até quando você vai fazer uma caixinha para as pessoas te mandarem dúvida. Por exemplo, você quer abrir uma caixinha sobre pensão por morte. E você introduz o assunto antes, você faz ali uma sequência de enquetes. Então, você já ouviu falar de pensão por morte? Você conhece alguém que recebe? Quem você acha que tem direito? Fulano, fulano, ciclano? Por quanto tempo recebe? Vai ali fazendo umas perguntas e depois abre a caixinha. Você vai ver que as pessoas estão muito mais interessadas. Eu trouxe um contexto para aquilo. Então, toda interação, toda enquete, caixinha, seja lá qual recurso interativo você vai usar, sempre traga um contexto. Eu gosto de fazer um exercício, sempre que eu tô ali construindo um conteúdo, construindo um story, eu vou colocar alguma enquete, algo do tipo, eu penso assim, se eu estivesse conversando com alguém pessoalmente, se eu estivesse explicando esse conteúdo para um amigo, que pergunta eu faria? O que eu perguntaria? Normalmente eu penso nisso porque os stories eles são uma conversa, pessoal, são um diálogo. Então eu penso, o que eu perguntaria? E faço uma enquete nesse sentido. Isso funciona muito, pessoal. Coloca as enquetes com estratégia que você vai ver que vai melhorar demais as visualizações dos seus stories. E bora então para a última dica, que na minha opinião é a melhor, é a que mais me trouxe resultados, que é colocar meta para os seguidores. Como assim? Vou te explicar. Eu escolho um assunto que eu sei que as pessoas têm dúvida, um assunto que eu sei que meus seguidores querem muito saber sobre aquilo, chama muito a atenção deles. Por exemplo, hashtags. Sei que é um assunto que sempre que eu falo o pessoal se interessa muito, tem muita dúvida ali sobre hashtags, sobre como que usa e tudo mais. Eu chego então, faço uma introdução, por exemplo, perguntando, você costuma usar hashtag? Você consegue ter resultado? Depois eu aproveito e até mostro alguns resultados que as minhas alunas tiveram com hashtag. Falo assim, olha a minha aluna aqui, quanto que ela conseguiu de hashtag sem ter que gastar nenhum real, olha como aumentou o alcance dela. Eu explico que essas pessoas não estão tendo resultado porque estão usando a hashtag do jeito errado. Tem um jeito certo de usar hashtag, são 3 passos simples. E antes de falar quais são esses 3 passos ali nos stories, eu coloco uma meta. Olha, você gostaria de saber quais são esses 3 passos? Gostaria sim? Ou não, tá de boa, hoje não quero não. Então, se você quer saber, vou colocar aqui uma meta. Se esse story tiver 30 reações, eu trago esse conteúdo. Ou, se essa enquete tiver 20 votos sim, eu trago esse conteúdo. Colocar essas metas, pessoal, é uma estratégia muito, muito boa. Por quê? Na hora que você coloca essa meta, o seguidor, primeiro ele fica ali engajado, ele quer saber aquele conteúdo porque você já despertou interesse antes, já fez aquela etapa que eu falei pra você lá na estratégia 2, que é despertar o interesse de um assunto que você já sabe que o público gosta. Então, ele quer muito aquilo, então ele interage, ele reage porque ele quer muito saber aquilo. Eles são 3 efeitos que geram. Esse primeiro, de deixar a pessoa querendo saber daquilo. O segundo, de aumentar ali as interações, então o algoritmo te ajuda, aumentando o seu alcance. E terceiro, quando a pessoa quer muito saber daquilo, ela está muito ansiosa para receber aquele conteúdo, ela continua voltando nos seus stories. Então sempre que você postar um story novo, antes de bater a meta, aparece ali a sua bolinha, ela já clica, porque ela pensa, pô, será que já bateu a meta? Será que já tem o conteúdo que eu quero ver? Então, essa é uma estratégia maravilhosa. Inclusive, eu acabei de pensar uma coisa, nem estava aqui no roteiro que eu preparei, mas eu acho que seria interessante a gente aplicar essa estratégia aqui no YouTube. O que você acha? A meta tá lançada. Eu vou colocar uma meta mais modesta, mas se esse vídeo tiver 27 likes, eu trago um vídeo completo explicando como que você pode usar as hashtags para alcançar mais pessoas sem gastar nenhum real e principalmente atingir pessoas que têm potencial para se tornar clientes. Você topa? Se você quer mesmo ver esse vídeo sobre hashtag, já deixa aqui a sua curtida. Vamos bater essa meta. Coloquei uma meta mais aqui modesta, um número menor, porque a gente tá começando, mas eu conto com você. Eu sei que você que é advogado, que tá assistindo esse vídeo, você tem essa dúvida. Eu sei que hashtag é uma coisa que gera muita confusão, mas que tem potencial de trazer muitos resultados. Então, já clica aqui, já senta o dedo no botão do like e principalmente envie esse vídeo para uma advogada que você conhece, tanto para ela curtir, a gente bater a meta, tanto também para ela aprender sobre stories. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também que a nossa meta seja batida, que aí segunda-feira eu já trago então nosso vídeo de hashtags, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.